E aí começou a pegar. Versículo 14. Por quê? Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Irmãos, quem o texto está dizendo que aqui se assombrava e foi surpreendido com o tremor? Os assírios? O ímpio? Está falando quem morava em Sião. Estava falando quem fazia parte do povo. Mas era qualquer um? Não. O pecador. E isso me chamou muito a atenção com a continuação do texto. O fogo consumidor e das labaredas eternas, ou fogo eterno. Por quê, irmãos? Porque aqui Deus está falando daquilo que vai acontecer com quem, mesmo morando em Sião, ou seja, mesmo fazendo parte de uma religião, mas não fazendo parte do corpo de Cristo, sofrerá o fogo eterno. Isso aqui é um alerta para mim e para você. Ele não fala os pecadores da Assíria, os pecadores das cidades vizinhas. Não, irmãos. Ele está falando dos pecadores de Sião. E Sião aqui, profeticamente, aponta a igreja. O pecador dentro da igreja. O pecador dentro da igreja. É disso que o Senhor está falando, irmãos. Aqui o Senhor está falando que vai ter juízo na casa dele. É isso que Deus está dizendo, irmãos. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Em algumas versões não traz os hipócritas, mas aqui na ACF, em outras várias, traz. Surpreendeu os hipócritas. Hipócritas, fingidos. Esses vão ter medo. Não tem aquele texto, 1 João, capítulo 4, que o verdadeiro amor lança fora o medo? Nós, normalmente, usamos esse texto fora de... Abra comigo, irmãos. Nós usamos esse texto muitas vezes fora de contexto para dizer o seguinte: olha, o amor, a partir do versículo 1 João 4, a partir do versículo 17. Nós normalmente dizemos o seguinte: olha, o amor lança fora todo o medo, mas o contexto aqui de 1 João está falando de juízo. Quando nós estamos no amor de Deus, quando nós estamos de fato em Cristo, nós não tememos o dia do juízo. O texto está dizendo isso aqui. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O texto está falando de no dia do juízo nós não temermos. É isso que o texto está falando, porque se o amor de Deus estiver em mim e em você, nós seremos salvos. Nós não precisamos temer, mas nós podemos confiar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que o texto está falando. E é disso que eu enxergo ali em Isaías 33. Volta, por favor. Então, o texto fala: os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Não quem não era hipócrita. Quem não era hipócrita não se surpreendeu. Outro engano que nós temos: Jesus voltará num abrir e piscar de olhos. A Bíblia até diz isso, lá em 1 Tessalonicenses. Só que nós esquecemos a continuação do texto, que quando Paulo diz: mas vocês não são mais aqueles que não tinham Cristo, porque vocês sabem como será. Então, para mim e para você, que estamos atentos ao que a Bíblia diz e aos sinais da volta de Cristo, quando Jesus retornar, não será no abrir e piscar de olhos para nós. Ele não virá como um ladrão para mim e para você. Virá como um ladrão e vai surpreender aqueles que não estavam atentos, não são de Cristo, mas a mim e a você não. Mas o texto continua: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor?
quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Eu preciso abrir com você, querido. Hebreus, capítulo 12. Eu preciso ler com você esse texto, porque isso é um alerta para nós, irmãos. O Senhor é o nosso juiz, Ele é o nosso legislador e é o nosso rei. Mas os hipócritas se surpreenderão com o tremor. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22. E aqui nesses versículos nós vamos ver que Sião, ela aponta profeticamente para a igreja. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, tremor, moveu a terra. Você entendeu? Versículo 14 de Isaías 33, os hipócritas se surpreenderão com o tremor. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Deus vai chacoalhar a terra e o céu, irmãos, está escrito na palavra. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, me lembrei do reino inabalável, ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus bicudos, obrigados, forçosamente, agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então o Senhor estava falando ali naquele texto, irmãos, eu enxergo claramente do juízo dele sobre aquele que se diz servo de Deus, o habitante de Sião, o que está na congregação, mas que, como o próprio texto diz, é hipócrita, está enganando a si mesmo, acha que é de Cristo, mas na verdade está vivendo uma religiosidade. É disso que o texto está falando. E haverá o fogo consumidor para esse. Mas não só esse texto, querido. Abra, por favor, Mateus 25, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 41, diz assim a palavra de Deus: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O fogo eterno é real, irmãos. A condenação, ela existe. O fogo é eterno. Marcos, capítulo 9, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 9, versículo 43, diz assim a poderosa palavra de Deus: e se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno,
para o fogo que nunca se apaga, o fogo eterno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus como um só olho do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com o que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O fogo eterno é real, irmãos. O fogo eterno é real. O fogo eterno não foi preparado para mim e para você, mas para o maligno e seus anjos, os anjos caídos, os demônios. Não foi preparado para nós, mas é real, irmãos. Isso aqui que nós lemos foram palavras de Jesus Cristo. O inferno é real, irmãos. Pelo amor de Deus, não brinca. Não brinque com a sua vida espiritual, pelo amor de Deus. Eu imploro a você, eu rogo a você, não brinque. Eu não sei se logo mais, quando eu sair daqui, eu estarei vivo. Eu nem sei se o Senhor permitirá que eu conclua essa pregação. O Senhor pode me chamar agora, irmãos. Não brinque com a sua salvação, não brinque com a sua eternidade. O inferno é real, a condenação é real, o fogo eterno é real, mas a salvação em Cristo Jesus também é real. E hoje, o Senhor nos chama ao arrependimento. Arrependa-se em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Venha para cá para que você seja transformado pelo poder de Deus por meio da palavra. Viva o verdadeiro evangelho. Viva como verdadeiro discípulo de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isaías 33. Isaías 33. Versículo 15. O que anda em justiça, o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Eu enxergo aqui, irmãos, aquele que busca andar corretamente, o que anda em justiça e fala com retidão. Ele anda corretamente e fala a verdade. Eu enxergo aqui também aquele que é íntegro, aquele que não é desonesto, porque rejeita o ganho da opressão. Ele não tem um ganho injusto, mas o seu ganho é justo. Ele não quer se dar bem em cima de outras pessoas, mas ele quer em honestidade viver. Ele não quer ganhar de forma injusta, oprimindo, ganhando a opressão. O que sacode das suas mãos todo o presente. Em algumas versões diz aquele que rejeita, né? Das suas mãos todo o presente, ou seja, aquele que não recebe suborno, não aceita suborno. Em nome de Jesus, não podemos aceitar. Mas também é aquele que não se contamina. Por quê? Porque a palavra não diz só aquele que anda corretamente, fala corretamente, não tem um ganho justo e rejeita o suborno, mas é aquele que não se contamina. Por quê? O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue. Irmãos, se eu tapo ouvido para nem ouvir falar sobre derramamento de sangue, derramar sangue, nem pensar. Mas se eu vou tapar o ouvido nem para isso, eu vou assistir alguma programação cheia de violência, carregada de violência, como muitas vezes eu assisti filmes violentos. Você acha que o Espírito Santo está nisso? Você acha que jogo de violência está nisso? De tiro, de morte? Se aquele que vai habitar com o Senhor, ele é o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, eu vou assistir programações que vão me contaminar nesse sentido? Eu não posso, irmãos. Nós precisamos vigiar nisso também. E aquele que fecha os seus olhos para não ver o mal, ele não coloca
coisa má diante dos seus olhos. É aquele que não se contamina. Você e eu não só temos a obrigação de andarmos de forma íntegra, sincera, honesta, mas nós também temos o dever de nos conservarmos a nós mesmos puros e não nos contaminarmos, irmãos. Pelo amor de Deus, não dá mais tempo de se contaminar. Apocalipse nos diz: aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Você quer se sujar? Então se suja. Você já sabe o destino. Está aqui na palavra. Mas nós precisamos não nos contaminar, irmãos. E eu vejo um paralelo disso no Salmo 15, por exemplo, cidadão dos céus. Vejo também no Salmo 24, do versículo 3 ao versículo 5. Nós vemos características do cidadão do céu, da Jerusalém celestial.